Durante o debate no plenário da Câmara, o deputado Zé Trovão respondeu a mentiras propagadas por colegas da extrema esquerda, trazendo dados para contraditar as afirmações genéricas feitas por eles, com meros ataques aos adversários políticos. Respondendo a um deputado petista, Zé Trovão disse: "Eu queria lembrar ao nobre deputado do PT, Helder Salomão, que as informações que ele traz neste plenário, além de falsas, são mentirosas. São muito mentirosas. O senhor está aqui falando em inflação, deputado. O senhor está aqui falando em desmatamento, mas o seu governo do PT foi o que mais desmatou a Amazônia. O senhor está falando em inflação, mas nós superamos a maior pandemia já vista no mundo com muita responsabilidade." Dessa forma, o parlamentar explicitou a diferença em sua concepção entre Lula e Bolsonaro. "Então, deputado, reveja o que o senhor está falando, porque isso é mentira, é fake news. Outra coisa, deputado, o presidente Bolsonaro não foi acusado e preso por crimes de corrupção, como foi o presidente Lula. Bandido, ladrão e vagabundo é o Lula, não o Bolsonaro." Ademais, o congressista alfinetou deputados de esquerda que comparecem à Câmara para proferir mentiras e distorções. Esses deputados se fazem presentes e têm responsabilidade com o Brasil e com a verdade. Não são como alguns que vêm aqui simplesmente para dar um show e falar sobre dados que não compreendem ou não querem compreender ou sobre os quais não querem falar a verdade. Estamos falando sobre algo muito sério com relação aos Yanomamis. Isso não é brincadeira. Em nenhum momento somos contrários à existência de uma comissão ao acompanhamento da situação deles. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 19 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Do Zé Trovão. Presidente, muito obrigado. Eu queria aqui lembrar o nobre deputado do PT, Helder Salomão, que as informações que ele traz nesse plenário, além de falsas, são mentirosas, deputado. São muito mentirosas. O senhor está falando aqui, deputado, em inflação, o senhor está falando aqui em desmatamento, quando o seu governo do PT foi o que mais desmatou a Amazônia. O senhor está falando de uma inflação a qual nós superamos a maior pandemia já vista no mundo com muita responsabilidade. Então, deputado, reveja o que o senhor está falando, porque isso é mentira, é fake news.
E outra coisa, deputado, o presidente Bolsonaro não foi acusado e preso por crimes de corrupção, assim como o presidente Lula. Bandido, ladrão e vagabundo é o Lula, não o Bolsonaro. Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a belíssima casa que se faz aqui hoje presente, esses deputados que têm responsabilidade com o Brasil, com a verdade, e que não vêm aqui, senhor presidente, simplesmente para fazer um show, para dar um show falando sobre dados aos quais eles não compreendem, ou não querem compreender, ou não querem falar a verdade sobre. Nós aqui estamos falando sobre algo muito sério, com relação aos Yanomamis, isso não é brincadeira. Nós em nenhum momento somos contrários que exista uma comissão, que seja acompanhado a situação deles. Nós somos contrários a alguns pontos importantes sobre isso. André Janones, o requerente, não pode de maneira nenhuma estar à frente de um trabalho desse, porque nós já conhecemos o formato em que o deputado trabalha. O deputado já vem passando por diversas situações onde ele tem que se retratar na mídia com as suas inverdades. Mas isso, senhor presidente, é só um pequeno pedaço desse problema que nós estamos vivendo dentro dessa casa. Porque chamam Bolsonaro de genocida quando, no governo Bolsonaro de 2019 a 2021, subiu para 512, isso não é dados do deputado Zé Trovão, isso é dado da FUNAI, subiu 512% o investimento com relação às tribos indígenas, dinheiro que foi colocado para assistência. Nós sabemos muito bem como funciona os viés daqueles que se fazem em cima da desgraça dos outros. Eles, ao invés de querer resolver o problema, eles querem criar narrativas. Narrativas essas que são usadas sempre com a mesma ideologia. Palco político. Assim está sendo a vida dessa casa. Querem usar esse plenário tão importante para mudar a vida de pessoas e fazer com que coisas importantes aconteçam para os seus viés políticos e partidários. Mas nós estamos aqui para rebater qualquer situação dessa. Nós não vamos permitir, queremos sim que tudo aquilo que é necessário, deputado, seja investigado, seja acompanhado, mas que seja com pessoas que não têm uma postura sempre trazendo mentiras a essa casa e à grande mídia. Nós respeitamos todos aqui e queremos ser respeitados também. Chegou o momento que a gente vai fazer com que as verdades apareçam, que os responsáveis sim sejam julgados e condenados, mas a verdade, deputado, não a mentira, não as narrativas. Chamar o presidente Bolsonaro de genocida virou algo muito fácil no linguajar da esquerda. Mas quando a gente fala sobre Bolsonaro, vamos lembrar que quem está presidindo hoje o Brasil é um dos maiores bandidos dessa história. Então, senhor presidente, fica nessa casa o relato de um deputado que chegou aqui não para ficar levantando bandeira partidária, mas para trabalhar em favor do povo catarinense, do povo brasileiro, que precisa, e com certeza... Ok, deputado Zé Trovão, lá do Estado. Senhor presidente, é com muita honra que eu volto novamente a essa tribuna. E agora eu quero tratar de um assunto muito importante para Santa Catarina e para todo o Brasil, que é com relação ao Simples Nacional. Foi entrado com um projeto para aumentar o teto do Simples Nacional e, para nossa surpresa, a Receita Federal julgou isso como se fosse algo ruim para o Brasil. Criou-se uma narrativa e uma situação que o projeto, pelo que eu pude entender até o momento, está indo por água abaixo. E o mais interessante do Simples Nacional, presidente, é que nós temos dois tetos no Simples Nacional. Nós temos o teto de 4.800.000 e nós temos um subteto de 3.600.000. O que se refere a isso? O empresário que faz parte do Simples, após os 3.600.000, ele vai começar a pagar impostos como se ele fosse uma grande empresa. Mas isso é sem lógica.
E eu vim aqui nessa tribuna para afirmar o compromisso com Santa Catarina e com o Brasil, para que a gente vá resolver esse problema. Nós precisamos resolver isso definitivamente. Nós não podemos ter dentro de uma mesma lei dois tetos, ela tem que ser equiparada. Então, senhor presidente, eu quero deixar muito claro hoje a todos os empreendedores, o setor de serviços que tem sido tão atacado, que nós vamos trabalhar muito em cima disso, para que a gente continue gerando renda, e renda verdadeira. Fazer com que o Brasil se desenvolva é um compromisso que cada um de nós parlamentares temos que ter. E o que tem acontecido, muitas das vezes, é que projetos tão importantes como esse não vai para frente, não sai do lugar. E nós precisamos, com muita responsabilidade, senhor presidente, e a todos que nos acompanham, fazer um trabalho diferenciado. E nós vamos nos imbuir desse projeto que é para melhorar a situação econômica que hoje está sofrendo grandes riscos. Nós estamos enxergando grandes empresas fechando vagas de emprego pela insegurança, pelo medo. Então nós precisamos trazer mais seguranças para aqueles que de alguma maneira saíram da informalidade e fizeram com que o simples se tornasse para ele um motivo maior ainda no seu desempenho da sua função. Então a todos, fiquem com esse recado meu de Santa Catarina e de todos os parlamentares, que nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça, para que o Brasil realmente se desenvolva. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado.